Quando pensamos em trabalho, o que normalmente vem à nossa mente? No dicionário, a gente encontra que é um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim, ou atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Há um ensinamento nesse livro, Bases para a Sua Conduta, que desde a primeira vez que eu li me tocou muito, que é: nunca se queixe por ter demasiado trabalho, mas sim por não fazer mais do que se faz. Isso é simpático, mas você deve ser sincero e oportuno. Com o estudo da logosofia, eu comecei a encarar o trabalho um pouco além dessas questões financeiras e de subsistência, e ampliar um pouco mais esse conceito. Hoje eu entendo que o trabalho ele é sinônimo de atividade. Deus e a natureza já estão nos ensinando que nela tudo é atividade. E se somos parte dessa natureza, por que deveríamos ser diferente? O sistema solar está sempre em atividade. As estações do ano mostram que a natureza está também em constante atividade. Uma lagarta, por exemplo, para se transformar em borboleta, ela precisa de atividade. E o ser humano, para ser mais o que anela ser, também deve manter essa atividade. Provavelmente, vocês já ouviram alguém falar que se ganhasse na loteria, por exemplo, não faria mais nada. Já ouviram isso? Ou que quando se aposentarem, também não vão fazer mais nada, que vão descansar. Tenho aprendido que a atividade é fundamental no equilíbrio em nossa vida. Com o estudo da ciência logosófica, eu conheci as leis universais, que são leis que animam a vida de tudo que existe. Então, é lógico pensar que se essas mesmas leis animam a minha vida também, porque eu sou parte desse ambiente. Assim também como as leis de trânsito, elas regem todas as ações do trânsito, não é verdade? Indicando o que é permitido, o que não é permitido, e estabelece também penalidades para quando uma dessas leis não são cumpridas pelo motorista. As leis universais, de forma análoga, são também as formas que nos ligamos a Deus e que nos direcionam para o que eu devo ou não fazer para agir em conformidade com essas mesmas leis universais. E dessa forma, eu ficar à tom aí com todo o equilíbrio universal. Conhecer e entender as leis universais são as únicas formas para eu compreender como que se dá e se dará o meu destino, a minha vida e como está a minha evolução. As leis universais são inexoráveis. Nada nem ninguém está fora de seu influxo. Já tive várias provas da atuação certeira dessas leis universais em minha vida. Percebo que se por algum momento eu desconfiar da atuação delas, é porque eu é que realmente não confio em mim mesma, no meu propósito. Também eu vejo a importância de considerar a atuação das leis de um ponto de vista humanitário. Ou seja, compreender que a atuação de uma lei é sempre uma oportunidade, algo bom para a minha vida. Mesmo se for algo de bom e grato que recebi das leis universais, servirá também para que eu reforce a minha conduta com os elementos que favorecem esse presente, o hoje. Mas, por exemplo, se for algo que geralmente é considerado uma coisa ruim, um castigo, eu devo perceber ali também, na atuação dessa lei, uma grande oportunidade para identificar qual foi o elemento que faltou ou qual aspecto que eu devo melhorar para me fazer merecedora da atuação de outras leis. Imagina se cada erro que eu cometi, eu só tivesse aquela única oportunidade, aquela única chance para acertar. Isso, sem dúvida, poderia ser considerado um verdadeiro castigo. E as leis universais trazem um pouco disso para a gente.
né? Então, nos dão a oportunidade de corrigir as nossas atuações. E dentre essas leis, uma que tem uma relação com isso que a gente está falando hoje, nessa websérie, é a lei de movimento. Essa lei rege toda a ação e tende a levar o universo em busca do equilíbrio. Mas que tipo de ação que a lei de movimento rege? Fazer muitas coisas ao mesmo tempo é atuar de acordo com a lei de movimento? Depende, pois a lei de movimento não necessariamente significa excitação, agitação das atividades rotineiras. Pelo contrário, a movimentação a que a logosofia considera mais relevante é o movimento mental. Uma maior atividade mental corresponde a um maior benefício e melhores perspectivas também de evolução do próprio ser. Outro exemplo que também nos mostra que a atividade é fundamental para o equilíbrio é o peão. O ser humano é como um peão. O homem deve intensificar sua atividade até encontrar seu centro de gravidade e alcançar o equilíbrio. Quanto maior a intensidade de movimentos, que seria a nossa produção da inteligência, maior estabilidade e equilíbrio. Não é assim que acontece com o peão? Quanto mais ele está em movimento, né, em maior intensidade, maior a estabilidade e o equilíbrio. E pensando então na nossa evolução para sermos um ser humano melhor, nenhuma região da mente deve permanecer inativa, uma vez que a evolução tem de ser integral e com plena intervenção aí da nossa consciência. Quando falamos de atividade também, sempre vem uma outra palavra que é o contrário disso, que é o descanso, não é verdade? Mas até o conceito logosófico de descanso, eu tenho aprendido que tem um outro entendimento. O descanso, pessoal, é diferente de inércia. Às vezes a gente fala, eu não quero pensar em nada. Será que é possível isso? Porque o descanso, ele é reparador das energias gastas nas atividades. Após trechos intensos de estudo ou de atividade mental, a gente tem que seguir realmente outros de descanso, durante os quais é recomendável distrair a atenção em coisas úteis, em lugar da gente se entregar a algumas distrações que não vão agregar nada na nossa vida. O descanso físico e psicológico que o sono já proporciona durante a noite é mais do que suficiente para restituir os desgastes produzidos durante o dia. Em resumo, na logosofia eu tenho aprendido que o descanso é simplesmente mudar de atividade. E a inércia que a gente vai tratar aqui não é aquela de ficar parado, sem fazer nada, mas a inércia mental. A inércia mental significa falta de atividade, falta de domínio e ausência de responsabilidade e também paralisação dos recursos da inteligência, como se a gente se negasse, né, a usar todo o potencial que a gente tem. Vejam bem, a inércia mental é falta de atividade adequada dos recursos da inteligência. Que tipo de conhecimentos e de que forma eu estou ampliando esses recursos da minha inteligência? Já pararam para pensar isso? É claro que sempre buscar conhecimentos da área profissional são importantes, mas eu queria trazer aqui, nessa websérie, a importância de buscarmos conhecimentos que nos façam desenvolver aquelas habilidades humanas que foram mencionadas na outra websérie, do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do mundo mental e o desenvolvimento e o domínio das funções de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar e de realizar. Todo instante, pessoal, inativo sempre tende a prolongar-se além da conta, transformando-se em preguiça. E talvez um dos piores inimigos do ser humano seja realmente a inércia mental. Mas por que a inércia é um dos piores inimigos do ser humano? A atividade é sinal de um bom estado mental.
Quando o homem trabalha, não há agitações mentais nocivas nem maus pensamentos. A ociosidade procria o vírus do inconformismo e gera as ideias mais estranhas ao sentir e à moral humana. E por que isso acontece? Porque quando pensamos, criamos novos pensamentos que favorecem o meu desenvolvimento pessoal e também profissional. Porque com o pensar, eu sou capaz de criar uma nova realidade para a minha vida e para a vida também dos que me rodeiam. Eu deixo de ser um homem massa para me tornar um ser com uma própria individualidade e capaz de construir o meu próprio futuro e não ficar à mercê dos pensamentos alheios. Uma pergunta que surge às vezes é: o que faz com que as pessoas que possuem as mesmas 24 horas que a gente produzam mais do que outros? Como que a gente pode fazer para que o trabalho produza o máximo de rendimento? Eu tenho aprendido que um dos primeiros aspectos que eu preciso entender é justamente o conceito de tempo. E para você, o que é o tempo? Para a logosofia, o tempo é a essência oculta da vida. É a própria vida em todo o seu percurso. Ou seja, tempo, pessoal, é vida. E o tempo que eu desperdiço ou mal aproveito é tempo que se vai e que depois a gente não consegue mais recuperar. Então, eu entendo que se tempo é vida, né, a administração desse tempo ela é fundamental para os resultados que eu vou ter no futuro com as minhas ações. E aí vem uma pergunta que eu já tinha feito anteriormente. O que então que a gente pode fazer para que o trabalho produza o máximo de rendimento? Então eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que para mim são essenciais para eu conseguir administrar o meu tempo de maneira a produzir o máximo de rendimento. Primeiro, deve-se começar por ordenar a vida. Isto levará a destinar a cada atividade que desenvolva o espaço de tempo que a mesma requer e o que lhe corresponde, sem que lhe seja necessário empregar o tempo de uma atividade em outra por haver perdido o que a esta fora destinado. Segundo, pensar. Usar a inteligência nas atividades diárias. Mas aí vocês podem me perguntar, mas pensar em quê? Eu devo pensar nos meus propósitos de vida, quais caminhos eu tenho que percorrer, com quais recursos eu vou contar e plasmar a imagem do que eu quero, do que se quer. Terceiro, organizar o dia. Adiantar-se ao tempo para facilitar o desenvolvimento das suas atividades. Por exemplo, todos os dias de noite eu penso em tudo que eu vou precisar fazer no dia seguinte. E isso já faz eu ganhar um tempo, já que quando eu tiver que começar essas atividades, os meus pensamentos eles já vão estar dispostos e prontos. Então eu não perco nem um minuto. O mesmo acontece se ele pensa no que pode fazer no futuro. Neste caso, tendo se adiantado ao tempo, pode utilizar muitas porções dele para dedicá-las a uma maior expansão da vida, o que implicaria ocupá-la para diversas finalidades, nas quais ela venha experimentar, com intensidade, a sensação de multiplicar-se. Um outro aspecto é disciplinar a mente. Pôr ordem nos pensamentos, na vida, em tudo que depende de nós e nos pertence deve ser imperativo da consciência. E por ordem nos pensamentos, começa por organizar minha mente. O que é ter claro o que é prioridade na minha vida, na minha semana, no meu dia, e depois selecionar o que é importante e o que é circunstancial. Isso vai fazer que eu dê o espaço certo para cada coisa. E o último aspecto é focar no propósito. Assim como as empresas, eu penso que todos devem definir o seu propósito de vida. Tudo que eu faço na minha vida, eu procuro estabelecer e sempre ter presente qual é o meu propósito com aquilo e principalmente se essa atividade vai me favorecer no cumprimento do meu propósito maior,
né? Que é evoluir e ser uma pessoa melhor. Do contrário, eu corro o risco de me perder nesse labirinto dos meus próprios pensamentos e ideias. Cada coisa requer o seu tempo. E para isso eu preciso cultivar o valor do respeito comigo mesmo e a obediência comigo mesmo. Pode parecer estranho, mas às vezes a gente é mais respeitoso e obediente com os outros do que conosco mesmo. Quantas vezes nós descumprimos algo, somos desobedientes com algo que a gente mesmo projetou que queríamos alcançar. Bem, estamos chegando ao fim desse módulo, dessa websérie, onde a gente teve a oportunidade de falar da importância da atividade e do movimento mental no desenvolvimento humano. E as maneiras que podemos encarar o trabalho como sinônimo de atividade contínua, em busca de um propósito maior, que é a realização do processo de evolução consciente e do conhecimento de si mesmo. E aí, gostou? Se você quiser continuar a explorar horizontes de vida e carreira, continue assistindo a nossa websérie. Aproveite também e acesse nosso site www.logosofia.org.br. Lá você encontrará diversos artigos, podcasts e vídeos, além de toda essa bibliografia que a gente vai mencionando ao longo das webséries, e tudo isso gratuito, para download gratuito. Então, até a próxima websérie.